Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Quantos estão vivos, digam amém. Amém. Graças a Deus. Vendo as multidões, Jesus ele subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E bem-aventurados os encrenqueiros. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Pois obterão misericórdia. Quantos precisam da misericórdia de Deus? Digam amém. Oremos. Pai de amor e bondade, muito obrigado. Mais uma vez te peço por esse tempo de qualidade em torno da Tua Palavra. Cantamos a Tua Palavra. Os músicos aqui tocaram a Tua Palavra. E agora eu peço por graça e misericórdia que o Senhor me use nesses rápidos minutos que temos pela frente, que o Senhor me use por graça e misericórdia. Eu estudei, mas eu sozinho não vou conseguir gerar muitos frutos. Eu preciso de Ti e que a Tua Palavra tenha pleno curso aqui entre nós, através de nós, apesar de nós. Obrigado mais uma vez por essa casa, por essa igreja. Obrigado porque estamos convictos que somente a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Quem tem saúde, diga amém. Gente, nós também estamos fazendo uma série de início de ano lá na nossa igreja. E essas séries de começo de ano, eu sempre procuro trazer o máximo de praticidade, para que as pessoas coloquem mesmo os pontos, as anotações, se a tua mulher te deixar colocar na porta da geladeira. A minha mulher não deixa, então eu tenho que esconder em algum lugar da casa. Mas é bom a gente não apenas sermos... Sabe, tem pessoas que são ouvintes profissionais de bons sermões. Você pega a Bíblia dele, tem anotação rosa, azul, cheiro de framboesa, morango, tem de tudo, mas Deus não nos convida a sermos ouvintes profissionais de sermões, mas Ele nos convida a praticarmos aquilo que a gente escuta. Se de fato ouvirmos o Evangelho e praticarmos, com certeza seremos uma casa fundamentada na rocha. E quando Jesus fala a respeito dessa parábola, Ele está falando sobre coerência. Porque Ele olha para os discípulos dele e diz o seguinte: ei, vocês dizem que eu sou Senhor de vocês, mas vocês não fazem nada do que eu digo. Para mim isso é incoerência. Fala uma coisa, mas faz outra. Então o que Jesus ele quer ensinar é que pessoas incoerentes são pessoas frágeis. Pessoas coerentes são pessoas firmes. E ainda que o mar revolto, ainda que os ventos sejam fortes, não derrubam a casa. Porque coerência fortifica a vida. Igrejas coerentes se mantêm, famílias coerentes se mantêm, profissionais coerentes se mantêm. Muitas coisas me irritam na vida, mas uma das coisas que mais me irrita é trabalhar com pessoas incoerentes ou me relacionar com pessoas incoerentes. Então eu peço em nome de Jesus assim, que durante esse mês que vocês estão trabalhando, anotem mesmo, mas além de anotar, que vocês possam viver
da maneira mais coerente possível aquilo que vocês tanto ouvem saindo dessa plataforma para o coração de vocês. A gente tenta se preparar bastante para conectar, para fazer com que faça sentido esse sermão. Essa é a minha oração para hoje. Eu acho que essa era a grande preocupação de Jesus. A Bíblia vem dizer que ele sobe num monte. Isso representa muito aquilo que acontecia com Moisés. Tanto que na teologia Jesus é conhecido como uma releitura muito melhor de Moisés. Quando ele queria estabelecer algum tipo de mandamento, ele, através de Moisés, Moisés subia, era meio que um monopólio, cá entre nós, porque somente Moisés tinha acesso. Então Moisés subia, a lei era estabelecida, aí o Moisés descia e entregava para a galera. Só que Jesus ele já vai costurando um outro tipo de pedagogia. Não é um monte onde somente ele sobe, é um monte onde ele sobe, mas também ele convida as pessoas. Convida as pessoas para terem um acesso fresco daquilo que ele iria falar. O texto ainda vem dizer que ele se assenta. Ele se assenta. E isso dentro da teologia bíblica tem uma questão pedagógica muito interessante. Que todos os mestres da lei, todos os mestres dos textos sagrados, para eles serem respeitados, eles precisavam sentar. Para que de fato rolasse essa questão do mestre-aluno. Então eu fico imaginando essa cena bonita, onde ele sobe, convida e agora ao pé do ouvido fala aos seus discípulos. E é óbvio que você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito desse texto, das bem-aventuranças, e eu poderia aqui desenvolver um sermão bem expositivo, e é isso que eu vou tentar fazer, mas além de expositivo, eu queria trabalhar com vocês alguns itens importantes, itens práticos, não que saíram da minha cabeça, mas fruto desse texto das bem-aventuranças. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, primeiro conselho, eu quero dar no mínimo 4 conselhos para vocês hoje aqui. O primeiro conselho que eu encontro nesse fragmento das bem-aventuranças que nós lemos é esse daqui. Por favor, coloque para a gente, se possível. Precisamos reconhecer a nossa pobreza. Precisamos reconhecer a nossa pobreza. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre no grego tem alguns significados, dentre eles oprimido, dentre eles miserável, dentre eles impotente. Porém, de todos os significados que a gente encontra no texto original, ou melhor, de todos os significados que a gente encontra no grego como todo, mas nesse texto em específico, a palavra pobre significa pedinte ou mendicante. Ou seja, felizes são as pessoas que vivem pedindo ajudas espirituais, pois delas é o reino dos céus. Olhem que interessante, Jesus quer ensinar que mais que felizes são as pessoas que constantemente sentem uma necessidade por Deus. Mas que felizes são as pessoas que vivem dependendo da generosidade de Deus. Mas que felizes são as pessoas que reconhecem o seu estado de mendigo espiritual, reconhecendo que sem Deus não conseguem nada. Mas que felizes são as pessoas que não deixam de orar. Mas que felizes são as pessoas que não deixam de jejuar. Mas que felizes são as pessoas que têm sede por ler a Bíblia. Mas que felizes sabem que para serem de fato mais que felizes, precisam de algo além delas mesmas. E por que esse tipo de pessoa é sempre feliz? Porque ela entende que quanto mais ela reconhece essa pobreza nessa vida, mais ela tem acesso aos tesouros dos céus. Ou seja, o reconhecimento da nossa própria pobreza nos levará à verdadeira riqueza de Cristo Jesus. Em resumo, quanto menos de nós, sempre haverá mais da parte de Deus. Agora, quanto mais a gente acha que a gente tem, menos Deus vai ter o que oferecer.
Quanto mais reconhecemos, sabe? Enquanto que nesse mundo ser mendigo e ser pedinte são sinônimos de pessoas malditas, pessoas oprimidas, pessoas miseráveis no reino dos céus, mendigos e pedintes espirituais são príncipes e herdeiros de Deus. Como é bom, mediante o Senhor, termos essa compreensão de que sem Deus somos nada. Quer ser feliz ou mais que feliz? Quer fazer com que tudo de fato seja novo na sua vida? Einstein já dizia, né? O profeta Einstein, ele dizia: a pior loucura que tem é você continuar a semear coisas iguais que você estava semeando e achar que você vai colher coisas diferentes. Ei, Deus é tão bom que deixa você plantar o que você quer, mas Ele é tão justo que você só colhe aquilo que você planta. Que possamos plantar no terreno da nossa alma essa compreensão de que sem Deus nós não somos nada. Há 3 anos atrás eu estava com meu pai, hoje virou pó já debaixo da terra. Quem somos nós? Se Deus o livre, alguma coisa acontecer com a gente e essa saúde toda que temos, o que será de nós? Quantos reconhecem que precisam e são dependentes de Deus, por favor digam amém. Que não possamos bater no peito e dizer: não somos nada, sem Deus não somos nada. Esse é o primeiro conselho que eu trago para vocês para esse ano de 2021. E que vocês possam, antes de falar isso, deixa eu falar uma coisa. A pandemia, ela está trazendo muitas lições para a gente, mas uma das lições que tem trazido para mim é que a gente não tem mais controle de nada, não é verdade? A gente só pode controlar uma coisa. Eu não consigo mais controlar os meus filhos direito. A minha esposa então desistiu. Mas uma coisa a gente consegue controlar, sabe o que é? O nosso foco. Estão aqui comigo, sim ou não? Ei, controle o seu foco em 2021. Pare de querer controlar pessoas, você não vai conseguir. Você vai ficar doido. Agora, se você controlar o seu foco, você pode ter certeza que você vai ganhar muito. Então controle o seu foco a compreender que as coisas de Deus, elas passam por princípios. Aquilo que o nosso irmão aqui ministrou a respeito da oferta, é uma série de princípios. E quando a gente negligencia esses tipos de princípios, a gente não vive do modo pelo qual Deus deseja que vivamos. Precisamos ser dependentes de Deus. Segundo conselho que eu trago para vocês hoje, à luz do Evangelho, à luz desse texto das bem-aventuranças, é que precisamos chorar somente aos pés daquele que pode limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Precisamos chorar somente aos pés daquele que pode limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. O texto vem dizer: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A antessala do consolo é o choro. A antessala do consolo é o choro. Me vem à mente aquela mulher, a Sunamita, se eu não me engano, quando ela... É muito interessante, porque ela está com o filho morto em casa, e agora ela vai atrás do profeta, não é isso? Ela vai tirar satisfação com Eliseu, porque ela já tinha falado que ela não queria filho, ela não podia ter, aí o profeta profetizou, ela não acreditou, e aí ela ganhou um filho, aquele negócio todo. Só que aí o menino, quando já está pré-adolescente, ele morre, e, pega a mulher brava. TPM ainda. Essa mulher, ela vai em direção ao profeta para tirar satisfação. Tipo, eu não te pedi uma criança. O que adianta você me dar uma criança, agora pré-adolescente ele vai morrer, era melhor não ter dado essa criança. Só que quando ela está chegando, Eliseu, né? O homem sabe quando a mulher está brava. Eliseu, ele manda o garçom dele, né? Manda o amigo dele, vai lá que ela está brava. Quando Geazi chega para falar com a Sunamita: ei mulher, o que está pegando? Sabe o que ela fala? Eu não tenho nada com você. Ela fala: mas está tudo bem? Ele fala para ela: mas está tudo bem. Gente, ela estava com o filho morto. Sabe o que ela responde? Está tudo bem. Ei, deixa eu falar uma coisa. Em terra, que Eliseu é profeta e Geazi é só ajudante. Pare de ficar chorando com quem não pode enxugar as tuas lágrimas. Pare de ficar contando os seus sonhos para aqueles que não vão da vida, mas querem abortá-los.
Esse é o princípio que eu encontro aqui. Precisamos chorar somente aos pés daquele que pode limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. É engraçado que no português nós temos várias palavras para falar sobre choro. Manha. Manha é uma palavra para falar sobre choro. Choro e pranto. E a palavra grega nesse texto tem a ver com pranto. Essa palavra expressa um choro de alma. Não é apenas a ideia de um choro superficial, mas é um choro causado por algum tipo de luto na alma. Quando Jesus fala, bem-aventurados são os que choram porque vão ser consolados, não está falando do choro da perda de um emprego, ou coisa do gênero, não, está falando do choro do nosso reconhecimento, ou do reconhecimento do quanto somos pecadores. Esse choro aqui das bem-aventuranças faz todo o link com o choro que Deus exigia no Antigo Testamento. Qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos pecados? Nós estamos chorando por um monte de coisa, mas qual foi a última vez que nós dobramos os nossos joelhos e choramos e pranteamos por conta dos nossos pecados? Porque se não estamos chorando por conta dos nossos pecados, ou porque a gente não peca, eu acho difícil, ou porque a gente não está compreendendo o quanto a gente fere o Senhor. Mas aqueles que se colocam em 2021 como constantes pecadores, que precisam da graça de Deus, essas pessoas vão ser consoladas. Sabe, a gente não pode perder a sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual não é simplesmente falar glória a Deus no meio do culto, isso é muito gostoso, ainda mais para um assembleano como eu, imagina. Assembleano fala mal dele e dá glória a Deus. Assembleano, você chama ele, se você é São Paulino como ele, chama ele de corintiano, ele dá glória a Deus. Mais ou menos, né? Aí não. Ei, mas eu não estou falando disso, porque tem um monte de gente que tem glória a Deus na boca, mas não tem Cristo na alma. Espiritualidade não se mede pelo volume do glória a Deus que a gente diz, mas na capacidade do fruto que a gente exala. Uma certa vez eu ouvi de um pregador que ter o fruto do Espírito é a capacidade das pessoas provarem da gente e sentirem o gosto de Jesus. Que em 2021 o teu e-mail exale Jesus. Que em 2021 as suas práticas exalem Jesus. Que em 2021 a gente possa se posicionar como pecadores que de fato precisam do perdão de Deus. Quantos precisam do perdão de Deus? Quantos precisam de mais sensibilidade? Por favor, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, no meio desse sermão eu quero profetizar para mim, para todos os meus irmãos e irmãs, que seremos mais sensíveis, que possamos reconhecer os nossos pecados e chorarmos por eles, porque quanto mais chorarmos pelos nossos pecados, mais colheremos o teu consolo de perdão. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Precisamos de sensibilidade. Conselho 3 para termos um 2020 feliz à luz do Evangelho. Precisamos andar em humildade e mansidão diante de Deus e das pessoas. De tantas explicações que eu poderia dar, eu trago aqui John Wesley, reformador do século XVIII. Eu poderia aqui pregar em cima daquilo que ele falou, mas eu quero dar honra a esse texto tão bonito que ele falou a respeito de andarmos em humildade diante de Deus e das pessoas. Olhem só, John Wesley, século XVIII, até parece que ele vivia no nosso tempo. Ser manso e humilde não é ser apático, mas é ter uma alma devota a Deus e ao mesmo tempo ser doce para com os homens, mesmo quando estes nos tratam de forma intragável. Ser manso e humilde é progressivamente se abster da agressividade exterior e do medo interior. Ser manso e humilde é ter a habilidade de se guardar de todos os extremos, não pecando nem por excesso, nem por deficiência. Ser manso e humilde é sempre se sustentar por meio da graça, numa posição intermediária, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Ser manso e humilde é ter zelo pelas coisas de Deus e sempre sermos guiados pelo conhecimento e sabedoria temperada. Por último, ele termina esse parágrafo dizendo: ser manso e humilde é sofrer as coisas mais ruins e desagradáveis e ainda assim aplicar para os fins mais nobres. Eu quero acreditar que você não vai ser mais reconhecido na tua família como
o nervosinho. Amém ou não amém? Até tomar água aqui. Lá vem o nervosinho. Quantos aqui são conhecidos na família como os nervosinhos? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vai, pode levantar, não é pecado não. Pronto, confessou o pecado, agora deixa, ok? Em 2021 as pessoas vão dizer, mas o que está pegando? O que está pegando? Eu sempre ouvi que Deus ele muda caráter, mas ele não muda personalidade. Não porque ele não pode, mas é porque ele não quer, porque ele fez a pessoa assim. É porque nunca leram a Bíblia. Pega Pedro, vê se não mudou a personalidade de Pedro. Caráter nem se fala, mas a personalidade também mudou. Gente, o Pedro dos Evangelhos andava com peixeira. Era nordestino, cabra. Ele andava com peixeira na mão. E aí, a Bíblia vem dizer que ele cortou a orelha, sim ou não? Do Malcolm lá, não é isso? Gente, ele errou. Você acha que ele mirou a orelha? Você é doido, é? Se eu estiver falando alguma heresia, eu me vejo com ele lá em cima. Mas você acha que Pedro mirou a orelha? Ele mirou o quê? É lógico que foi o pescoço, ele errou. Mas devia ter pego, né? Porque aí o milagre ia ser ainda mais bonito, né? Sacola. Imagine colocar o pescoço no cara, ia ser incrível. Ei, o Pedro dos Evangelhos tem peixeira na mão. O Pedro das Epístolas, sabe como que ele termina a carta dele? Manda um beijinho para a igreja. Se isso não é mudar personalidade, eu não sei o que é. Ei, que em 2021 você seja menos esquentadinho. Para de ser o valentão, a valentona. Para de ser conhecido na tua família como aquele que sempre estraga o jantar, porque sempre fala uma coisa na hora errada. Ceia de Natal e Ano Novo é o que mais dá esse negócio. Ei, que possamos ser humildes diante de Deus e das pessoas, que possamos tratar os outros sempre como os nossos líderes. É isso que Paulo vem dizer, trate o outro superior a você mesmo. Ainda que você tenha vontade de... Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados são essas pessoas que de fato compreendem que precisa haver uma humildade, sim, diante de Deus, mas também uma humildade diante das pessoas, para a gente não ficar pagando mal com o mal. Quarto e último conselho de hoje. Eu poderia ficar aqui falando 8 conselhos em cima das bem-aventuranças, mas eu não quero brincar com o horário aqui. Quarto e último conselho, para mim, um dos mais difíceis, conectando esse terceiro, que está escrito aí: precisamos condicionar o nosso apetite à justiça e às misericórdias de Deus, e não à vingança dos homens. A palavra justiça, nos moldes de uma sociedade ocidental como a nossa, é um instrumento para julgar o outro. Após esse julgamento, se executa um tipo de condenação ou absolvição do réu. Eu não sou advogado, mas esse é o mínimo que a gente tem que saber. A pessoa é acusada, ela vai para o julgamento e lá ela vai ser condenada ou vai ser absolvida. Só que a palavra justiça nas bem-aventuranças, ela não tem a ver com esse imaginário ocidental romano que a gente tem, uma justiça meritocrática. Não. Que justiça seria essa? A justiça dos evangelhos, a justiça que o apóstolo Paulo falou. É uma justiça nos moldes que salva o inocente? Não. É uma justiça que condena o culpado? Também não. A justiça do evangelho é uma justiça misericordiosa que salva o culpado e ainda o beneficia graciosamente. Rodrigo, fiquei na mesma. Eu vou trazer um exemplo então aqui. E antes de trazer um exemplo, qual é o conceito de misericórdia e graça? Esse é um conceito, ou são 2 conceitos que sempre criam muitas dúvidas na cabeça das pessoas. As pessoas confundem o que é misericórdia e graça. Eu vou ter misericórdia dele. Não, eu vou ser gracioso com ele.
Eu vou tentar explicar aqui para vocês não se esquecerem, aqueles que não sabem. Misericórdia é a ação de não receber o que se merece. Misericórdia é a ação de não receber o que se merece. Eu mereço a mais cruel das punições. Vocês merecem as mais cruéis das punições. Mas por misericórdia, Deus não nos pune. Sim ou não? Isso é misericórdia. Nós merecíamos algo ruim, mas Ele age com misericórdia e a gente não recebe. O que seria graça? Graça é a ação de receber o que não se merece. Eu não mereço o bem de Deus, mas por graça Ele me dá. Rodrigo, aí que lascou, complicou tudo. Então tá bom, vou tentar melhorar. Vamos dizer que eu saio daqui e vou roubar um banco. E aí eu roubo e pego no banco 100 mil reais. Ok? Me pegam, me acusam, eu vou para o juiz, e o juiz fala: senhor Rodrigo, tem todas as provas que o senhor roubou daquele banco 100 mil reais. E esse juiz, ele fala assim para mim: porém eu vou tratar você com misericórdia. Eu sei que você roubou, eu sei que você merece a condenação por conta desses 100 mil reais. Só que você não vai precisar pagar isso. Vai para casa, está tudo certo. Ou seja, esse juiz me tratou com misericórdia. Hipoteticamente, vamos dizer que eu vou no banco, mesma história, roubo 100 mil reais, me pegam, me acusam, eu vou para o juiz olha para a cara, ele olha de novo aqui, eu falei de novo, ele olha para mim e diz o seguinte: eu já te tratei com misericórdia, você roubou 100 mil reais e eu não te condenei, só que agora, além de tratar você com misericórdia, eu vou tratar você com graça. Além de eu te absolver, eu vou te presentear com 100 mil reais. Nós estávamos condenados ao inferno. Se Ele já nos tirasse do inferno e colocasse a gente no purgatório, se você acredita, eu não acredito, já seria um golaço. Imagina. Nós estávamos no inferno. O fato dele nos tirar do inferno já é misericórdia. Nós já ficaríamos no purgatório, se você tem teologia para isso, e eu não acredito, mas se a gente ficasse na eternidade, sem o mal e sem o bom, já seria um golaço para nós, já tivemos um bom upgrade. Agora, o fato de Deus ter nos tirado do inferno, e não nos colocado num simples purgatório, mas no céu, isso não é só misericórdia, isso é graça. Bem-aventurados são aqueles que tratam os outros não apenas com misericórdia, mas também com graça. Bem-aventurados são aqueles que não ouvem a música Sabor de Mel, todo respeito a Damares, porque muitas vezes o que a gente pede de justiça, na verdade não é justiça. A gente quer o quê? Vingança. Esses dias eu recebi uma mensagem de um membro da nossa igreja. Não tem membro assim aqui nessa igreja, mas na ADAI tem. Uma pessoa mandou um áudio para mim de 5 minutos. Está amarrado, gente. 5 minutos é podcast. Nunca mande não, liga, é melhor. O cara mandou um podcast para mim de 5 minutos. Está com preguiça aí, enfim. Tem que apertar, né? Se não ouve aí, fala, aí que lasca tudo mesmo. Comecei a ouvir. Ele só não elogiou minha mãe. O resto me arrebentou todo. Pastor, onde já se viu, igreja fechada. Você não é pastor coisa nenhuma. Você é um... Gente, só não me elogiou. O resto...
eu estava montando esse sermão. A minha vontade, porque ele não sabe o que eu tive que fazer nessa quarentena, como muitos de vocês não sabem o que os pastores de vocês fizeram. Gente, eu não sei se o Ronaldo fez isso, tomara que não. Eu fiz velório online. Tem noção disso? E o nosso medo que vocês não iam voltar para cá. Sabe o que a gente tem falado com a liderança, Ronaldo? Que a gente não está reabrindo a ADAI, a gente está replantando ela. Porque está sendo um tempo difícil. Foi difícil para vocês? Sim. Mas vocês cuidaram da casa de vocês. E os pastores cuidaram da casa e cuidaram da igreja. Tentando levar conteúdo de qualidade. E a câmera que a gente teve que investir. E o corte da imagem. E a transmissão. E a internet. Eu nunca orei tanto pela Vivo. Se tem alguém da Vivo aqui, pode me contratar. Porque eu orei muito por vocês. Se vocês venceram nessa pandemia, graças também à minha oração. Foi muito difícil, e aí eu ouço aquele áudio mal criado, de um cara que não participou de um pequeno grupo, o cara que nunca assistiu um culto, só é consumidor evangélico, e o cara vem falar da minha integridade pastoral. Eu estava com essa raiva que eu estou falando aqui, raiva pentecostal. Aí eu me lembrei de como o pastor Carlos Alberto fala. Aí eu mandei o áudio para o infeliz. Eu falei: meu irmão, me perdoe. Rodrigo, você foi hipócrita? Não sei. Você foi demagogo? Não sei. Só sei de uma coisa: bem-aventurados são os pacificadores, pois eles vão ser chamados filhos de Deus. Ele me tratou com tanta... Aí você pode falar assim: Rodrigo, mas eu não consigo. Mas eu também não consigo. Quem consegue é Ele através de nós. Sabe, que possamos ter um 2021 também nesse princípio de compreender que a gente não precisa pagar o mal com o mal, porque mal com mal o mundo já está tudo lascado mesmo. Nós precisamos ser a igreja viva, que ainda tem a mensagem mais poderosa do mundo: ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Rodrigo, mas esse tipo de mensagem não tem mais Ibope. O problema do Ibope, que se lasque o Ibope. Nós queremos ser igreja, nós não queremos ser garoto propaganda de ninguém. Que possamos reconhecer a nossa pobreza, que possamos chorar somente aos pés daquele que pode limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, que possamos ter humildade diante de Deus e das pessoas, e que possamos condicionar o nosso apetite à justiça e as misericórdias de Deus, e não a vingança dos homens. Deus não te chamou para ser vingativo. Deus te chamou para exalar o amor dele. Olha só, mandei aquele áudio carinhoso, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas a minha vontade não era o carinhoso. Eu queria... Aquele que nunca quis mandar um áudio de 8 minutos para quem mandou, de 5, que atira a primeira pedra. Mas eu respondi com toda frieza, e sabendo que Cristo estava fazendo eu gravar aquele áudio, respondi com carinho. E eu termino aqui. Um dia depois, eu recebo um áudio do mesmo celular, só que agora era da esposa dele. Ela disse assim no áudio: Pastor Rodrigo, por favor, não ligue para nada que meu esposo falou, porque quando ele te mandou esse áudio mal criado, ele estava tendo uma crise de cocaína. E quando ele ouviu o teu áudio, que não era um áudio agressivo, ele ficou um pouco mais calmo. Ei, esse 2021 que vai ser colocado à mesa para você. Nós nunca pedimos tanto a normalidade como agora. Eu já falei lá na DAI, está proibido orar pelo sobrenatural. Está proibido orar pelo extraordinário. Pai, me dá o extraordinário. Toma 2020 para você ver.
vão pedir normalidade. Não aguento mais ver a minha esposa sendo professora. Que a vida, ela traga consigo os desafios, mas que a nossa resposta seja uma resposta cristocêntrica. A nossa vontade é de mandar um raio, né? Mas que possamos nos assentar como Jesus se assentou, dizendo: bem-aventurados são vocês que vão ser altamente diferentes do mundo. Uma mensagem que até hoje ecoa. Uma mensagem que até hoje a gente ouve esse sermão e parece que a gente sempre aprende mesmo. Que vocês não possam, que eu não possa mais ser, ou sermos conhecidos como aqueles que falam algo, mas não praticam. Eu não quero ser conhecido como uma pessoa incoerente. Eu vou bater as botas em algum momento da vida, a não ser que Jesus volte para a minha geração, ok? Mas se eu bater as botas antes de Jesus voltar, tudo que eu mais quero, eu tenho 2 filhos, eu não sei se vou ter o terceiro, eu quero parar só em 2, mas quem sou eu para falar? Tudo que eu mais quero, pena que eu não vou estar aqui para ouvir, mas tudo que eu mais desejo é que os meus filhos olhem e falem: tá aí um pai que foi coerente. Aquilo que ele pregava, ele vivia. Aquilo que ele cantava, ele vivia. E quando errava, pedia perdão. Coerência, por favor. Cristãos mais coerentes, que são mais do que profissionais que ouvem o Evangelho, mas homens e mulheres que estão comprometidos em praticar o Evangelho além de paredes bonitas como essas. Essa é a minha oração para hoje. Esse é o meu conselho para hoje, através das bem-aventuranças. Por favor, a galera da mídia, consegue colocar os 4 pontos aqui para a gente? Você acha que é possível? Eu queria ler com vocês. E a gente termina fazendo uma oração. Se for possível, senão não. Ali, está ali na... Primeiro, falem comigo, 1, 2 e 3, vamos lá? Precisamos... Segundo, precisamos chorar. Terceiro, quarto, se você tem saúde, por favor, levante suas mãos aos céus. Se você precisa viver um pouco mais esse Evangelho, assim como eu, peça isso a Deus. Deus, faça viver esse texto. Menos vingança, menos soberba, menos incoerência, menos bate-cabeça em coisas erradas. Eu profetizo paz na família de vocês. Eu profetizo que papai e mamãe, vocês vão conversar mais saudáveis. Os filhos de vocês vão entender o que vocês querem que eles façam. Profetizo paz. Profetizo alegria. Profetizo justiça. Profetizo vida e vida em abundância. Mãe, você vai falar X e teu filho vai ouvir X. Pai, você vai falar Y e teu filho vai ouvir Y. Filhos, vocês vão falar e vão ser compreendidos. Não faltará diálogo em casa. Não faltará educação em casa. Não faltará abraço. Não faltará beijo. Igual o nordestino fala, não faltará o cheiro. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Pai,
as nossas mãos se erguem e declaramos do quanto precisamos não apenas ser ouvintes ou sermos ouvintes do Teu Evangelho, mas praticantes. Pai, que cristãos e cristãs saiam daqui mais coerentes, que o que são na igreja possam ser nas redes sociais. O que são nas redes sociais, eles possam ser dentro de casa. Que haja a luz de Cristo em cada um de nós. Pai, que possamos em todo tempo reconhecer sim a nossa pobreza, reconhecer sim o quanto somos dependentes de Ti. Que possamos sim chorar as nossas lágrimas, não com os geazis que vêm nos atrapalhar, mas que possamos condicionar as nossas lágrimas ao Senhor, que pode limpar, cuidar. Pai, não queremos ser vingativos, muito pelo contrário. Pai, que eu não responda com a mesma tacada que vem, que a gente não possa reagir da mesma forma que a agressividade chega, que possamos ser conhecidos como pessoas que amam. Nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti em sacrifício vivo, santo e agradável, e que essa canção seja a nossa oração. Queremos colocar nos Seus pés todas as nossas ambições. Queremos colocar nos Seus pés todos os nossos jeitinhos brasileiros. Queremos colocar nos Seus pés a nossa personalidade. Que sejamos não mais conhecidos como os esquentadinhos da família, mas como aqueles que são pacificadores. Pai, se precisar mudar personalidade aqui, muda hoje. Se precisar mudar caráter, muda hoje. Faça o que o Senhor quiser fazer. O que o Senhor desejar fazer, faça hoje. A começar desse que está com o microfone na mão. Que eu seja o melhor pai, que eu seja o melhor esposo, que eu seja o melhor pastor, que eu seja o melhor filho, que eu seja o melhor neto, que eu seja o melhor líder, que eu seja o melhor gestor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida em rendição à Tua vontade. Se você pode, se coloque em pé. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo estás, por Ti vou caminhar. Tudo se fará novo se a nossa postura for nova. Sempre as coisas velhas, as práticas velhas, os jeitinhos velhos, deixa para trás. Preparado para mim, preparado para mim. Somente aqueles que querem o novo, eu me rendo. Hoje é dia de largar a peixeira, ok? Vem! A Ti eu vou clamar.
essa peixeira aí, vai. Deixa as coisas para trás. Preparado para nós. Levante suas mãos e se renda a Ele. Quantos são novas criaturas aqui, por favor? É o novo Fernando? É o novo Rodrigo? É a nova Maria? É a nova Fernanda? Eu me lanço. Diga o nome dele, vai. Jesus, eis-me aqui. Jesus disse o seguinte: eu só posso colocar vinho novo se o odre for novo. Porque se você coloca vinho novo em odre velho, o vinho novo ainda vai fermentar, vai dilatar o couro, aí rompe e vaza tudo. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas vêm para os cultos e se enchem de Deus, mas na segunda-feira vaza. Porque o problema não está na mensagem que sai do púlpito, o problema está no recipiente. Porque até onde eu conheço, essa igreja prega a Bíblia, sim ou não? Por que às vezes a gente fica nas mesmas práticas? É porque o conteúdo está vazando na segunda-feira. Quem precisa de mudança não é o Evangelho. Quem precisa de mudança não é a Bíblia. Quem precisa de mudança somos nós, odres. Que haja mudança em nós, para recebermos sempre o vinho novo dele. Eu quero profetizar que esse texto não vai vazar de você. Eu quero profetizar que as bem-aventuranças não vazarão da sua alma. Coloca, sei lá, no banheiro, onde a tua esposa deixar. Coloca no teu carro, mas em nome de Jesus, que sejamos muito mais do que ouvintes de sermões, mas que sejamos conhecidos como praticantes do Evangelho. Essa é a minha oração para 2021. Ele deixou para trás as coisas velhas. Ele já te perdoou. Para de ficar vivendo o que você já viveu. Eu continuo olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ei, 2020 não foi perdido. 2020 não foi perdido. Nós não fomos para trás apenas, nós pegamos impulso, porque dias melhores virão, meses melhores virão. Tem 2 cultos, vai ter 3, vai ter 4. É bem verdade que a pandemia pegou o mundo todo, mas é bem verdade que um avivamento também pegou a internet. Quantos acreditam nisso? Um novo tempo